Olá pessoas, o assunto de hoje, energia. A gente já falou em aulas anteriores sobre energia, agora eu estou fazendo uma revisão aqui para a gente dar sequência e focar em um tipo específico de energia aqui. Tá? Então, na sequência das aulas, para os alunos do segundo ano, a gente vem falando sobre energia térmica. E a partir de agora a gente vai começar a falar sobre energia mecânica, ok? Mas energia é uma grandeza física que pode ser relacionada a qualquer fenômeno ou objeto. Então aqui eu elenquei algumas aqui, ó. Energia mecânica relacionada ao movimento, energia térmica, temperatura, energia luminosa, luz, energia química, reação química, energia nuclear é o núcleo dos átomos, eu poderia falar de energia atômica também, que é o átomo em si, energia solar é o sol, energia eólica, vento, energia elétrica, carga elétrica e assim vai. Tá? Princípio de conservação da energia. A energia é a grandeza mais versátil da física. Ela pode ser associada a literalmente qualquer coisa. Tá? Então a gente parte de um princípio de que a energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela é apenas transformada ou transferida. Se você está enxergando a energia se manifestando de alguma forma, ela veio de algum lugar. Tá? Então ela não veio do nada e apareceu. Então não existe mágica. A energia, um objeto está em movimento e depois para. A energia do movimento dele foi embora. Não, a energia dele se transformou em alguma outra forma de energia. Tá? Então a gente vai analisando esses detalhes ao longo das aulas, da sequência das aulas. Então, como qualquer energia que se preze no sistema internacional, qualquer uma delas é medida em Joule e na prática, né, quando a gente fala de energia térmica, a gente fala sobre caloria, que na sequência de aulas do segundo ano a gente já viu que tem relação com o Joule. A gente já estudou essa relação aqui. E lá no terceiro ano a gente vai falar de energia elétrica, que é medida na prática em watt-hora. Né? Então, se algum aluno do terceiro ano está assistindo a aula para revisar, já viu essa unidade de energia aqui também. O foco da aula, como eu já anunciei antes, é energia mecânica. Tá? A energia mecânica é composta de duas parcelas, a energia cinética e a energia potencial. Eu costumo dizer o seguinte, a energia cinética é a energia do movimento em si, e a energia potencial é aquela energia que pode se transformar em movimento. Então, em outras palavras, a energia cinética é a energia relacionada à velocidade, e a energia potencial é a energia associada à posição. Aí vocês vão entender melhor a posição aqui. Por enquanto, a gente vai trabalhar com dois tipos, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tá? Existem outros? Existe. Só para vocês saberem, existe, mas não se preocupa agora, a gente vai trabalhar basicamente com esses dois, muito mais com a gravitacional do que com a elástica, sendo sincero com vocês. Energia cinética. A aula de hoje só visa apresentar as fórmulas para vocês, tá? Eu não vou deduzir essas fórmulas. Existe o teorema trabalho-energia, que aí eu reservo para uma outra aula, onde eu demonstro de onde vem essa fórmula e que relação ela tem com o trabalho que eu coloquei aqui. Ó. Mas agora eu já começo a falar com vocês sobre isso. Eu não faço a demonstração, mas é bem fácil, bem tranquilo de entender. Então, a gente já falou que trabalho, e eu estou falando para alunos de segundo ano, tá? Trabalho é a transferência de energia pela ação de uma força. Então imagina o seguinte, eu tenho um objeto aqui, um bloco, que tem uma velocidade inicial e tem uma força sendo aplicada nesse bloco ao longo de um deslocamento. Então, ao longo desse deslocamento, o que essa força vai fazer com a velocidade do bloco? Já que ela está na mesma direção, no mesmo sentido. Ela vai aumentar a velocidade do bloco. Ou seja, transferindo energia cinética para ele. Então, tem alguma relação íntima aqui entre a força aplicada e a variação de velocidade. Então, existe uma relação íntima entre a energia cinética e o trabalho realizado pela força.
tá? Então, por isso que eu falei que trabalho é uma transferência de energia. Então, existem situações em que a gente observa que o objeto está em iminência de movimento, mas ele não tem movimento em si. Mas eu sei que no instante seguinte ele pode ganhar velocidade, e essa velocidade tem que vir de algum lugar. Então, para não quebrar, entendam dessa forma, para não quebrar o princípio de conservação da energia, toda vez que eu tiver essa situação, eu digo que eu tenho uma energia potencial. Então, eu estou começando aqui pelo bate-estaca. Não sei se vocês já viram isso daqui, mas é comum em construções grandes de prédio eu ter um bate-estaca, é um martelo pneumático. Aqui tem um motor que vai subir esse guindaste e ele vai martelar uma viga de aço aqui no chão. A essa altura do solo, ou da viga, no caso aqui, tá? Não está nem marcando a altura do solo, está marcando a altura da viga, o martelo está em repouso. Mas no momento que ele liberar o cabo, esse bloco aqui ele vai cair. Ele vai cair ganhando velocidade. Então ele ganha energia cinética na queda. O que eu falei, princípio de conservação da energia. De onde está vindo essa energia cinética que ele está ganhando na queda? Está vindo da energia potencial que ele tem acumulado por estar a uma certa altura da minha referência aqui. Então ele ganha energia pela ação do peso. O peso está puxando ele para baixo, vai transferir energia para ele. Essa energia pela ação do peso eu chamo de energia potencial gravitacional. Ele está ganhando energia pela ação da gravidade. Tá? Aqui é um pouco diferente. Eu peguei um exemplo aqui de tiro com arco. Tá? Como é que funciona? O arco aqui ele fica menos curvado, tá? Antes de você tracionar o arco com a flecha. Quando você traciona o arco, ele vai curvar. Essa curvatura garante que você tem uma energia elástica acumulada aqui. No momento que o atirador solta a corda, o arco volta para a posição original e transfere essa energia para a flecha. E a flecha ganha energia cinética. Então, de onde está vindo a energia cinética da flecha? Da energia acumulada na deformação elástica do arco. Tá? Então, a gente diz que eu tenho uma energia potencial elástica nessa situação aqui onde o arco está curvo. No momento que a flecha é solta, essa energia elástica é transferida para a flecha na forma de energia cinética. Ok? Exercícios resolvidos. Vamos lá. Um carro tem massa 900 kg, parte do repouso e atinge uma velocidade de 72 km por hora. Na letra A ele pergunta qual é a energia cinética inicial, qual é a energia cinética final. Tem coisas implícitas aqui. O que é implícito? Não tem o valor da velocidade inicial, mas ele fala que o objeto partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, a energia que ele tem no início é zero. Então está explicadinho aqui. Tá? Então a velocidade inicial é zero, a energia inicial é zero. Como a velocidade final é de 72 km por hora, eu tenho que converter para metros por segundo para que a minha energia saia numa unidade de medida conhecida, que é o Joule. Né? Então, quilômetro por hora não é a unidade de velocidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, eu vou converter aqui para metro por segundo, já mostrei essa conversão para vocês, mas para quem não lembra, é só dividir 72 km por hora por 3,6, você vai ter em metros por segundo. Substitui na fórmula, está aqui, ó, meio de massa velocidade ao quadrado. Então, meio de a massa 900 quilos, quilograma, né, a unidade do Sistema Internacional, e 20, que é a velocidade no Sistema Internacional. Faz primeiro a potência, depois multiplica e divide. Tá? A conta não está completa aqui. Recomendo fortemente que vocês passem isso daqui para o caderno e terminem a conta para vocês conferirem de onde vem esse valor. Primeiro o quadrado, 20 ao quadrado dá 400, aí depois você faz
na ordem que você quiser. Você pode multiplicar tudo, depois dividir, multiplicar, dividir, depois multiplicar, e tanto faz. A ordem entre multiplicação e divisão tanto faz. Agora a potência prevalece. Tem que fazer ela primeiro. Então vai ser 400 aqui, depois 1 vezes 900 vezes 400 dividido por 2 vai dar isso aqui. Tá? Aqui ele pegou os zeros e colocou na forma de potência. Tá? Aí na letra B ele pergunta o trabalho realizado pela força resultante sobre o carro. Como eu comentei com vocês, o trabalho é a transferência de energia. Se ele tinha uma energia zero no início e adquiriu essa energia no final, esse foi o trabalho realizado pela força. Então é justamente o que ele escreve aqui. Tá? E a potência, é só ver algumas aulas atrás. Fórmula da potência eu coloquei para vocês como sendo a variação da energia pelo tempo. Tá? A energia aqui no caso é o trabalho. Tá? Ou a energia cinética, essa variação de energia cinética, que é o mesmo valor. 1,8 vezes 10 a 5, por isso que ele usa aqui, 1,8 vezes 10 a 5, dividido por 10. Ele trabalhou só com a potência. Tá? Então repete 1,8, potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, no caso de uma divisão. Então vai ficar 5 menos 1, 4. Tá ok? Exercício sobre a energia potencial gravitacional. Tá, aqui vou fazer a leitura rapidinha. Qual a energia potencial gravitacional de um passarinho que está de 50 gramas, que está a 300 metros acima do solo? Então, ele colocou como referência o solo. Tá? Então, a gente vai medir essa altura em relação ao solo. Vai ser 300 metros. A massa eu vou passar para quilograma, por isso que apareceu esse 10 a menos 3 aqui, ó, porque ele deu em grama. Tá? Quilo é 1000 vezes maior do que o grama. Então, o grama é 1000 vezes menor do que o quilo. Então, para você passar para quilograma, você vai colocar 10 a menos 3. Então, 50 vezes 10 a menos 3. Esse 10 aqui é a gravidade. Tá? 300 é a altura. Faz essa multiplicação toda aqui. 10 a menos 3 significa que você vai tirar 3 casas decimais do resultado para apresentar o resultado sem potência de 10. Então vai dar 150. De novo, recomendo que resolva isso aqui para você ver de onde vem o 150. É exercício. Se é exercício, é para treinar. Você já sabe onde você quer chegar. Tá? Então, reproduz esse cálculo, faz detalhadamente o cálculo para você chegar no 150. Se você não estiver chegando no 150, coloca uma mensagem lá na plataforma para eu te ajudar para você fazer o cálculo da maneira correta. Tá? Então é para isso que serve o exercício. Então aqui não está totalmente desenvolvido o cálculo. Está aqui a indicação do cálculo e o resultado. Faz o desenvolvimento do cálculo aqui para chegar nesse resultado. Se você chegar, beleza, não tem dúvida. Se tiver dúvida, avisa. Tá? Então, aqui da letra B e da letra C, ele começa a mudar o referencial. Reparem só. Se o passarinho resolveu pousar no solo, qual será a variação da sua energia potencial gravitacional? Pergunta da variação. Então, a energia que ele tem no solo menos a energia que ele tem voando. Então, está aqui, ó, 0 menos 150, menos 150. Quer dizer, porque ele desceu, né? Ficou negativo aqui. Então, toda variação é energia final menos inicial. Tá? Então, ele começa a brincar com referencial aqui. Então, quem é a energia final? A energia que ele tem no solo. Qual é a energia inicial? A energia que ele tem a 300 metros. E aqui, ó, de novo, ele muda o referencial. Qual é a energia potencial gravitacional do passarinho em relação a um avião que voa 1000 metros acima do solo? Bom, o passarinho estava a 300 metros, o avião está a 1000, a diferença do passarinho, tá, para o avião é de 700 metros, só que 700 metros para cima. Né? Então, o passarinho está 700 metros para baixo do avião, por isso que ele botou negativo aqui. Ó, tá? Coloca como referencial o avião, então o passarinho ele vai estar abaixo, vai estar numa escala negativa, vamos dizer assim. Tá? Então ele colocou um sinal negativo aqui, é a mesma conta,
Aqui é a diferença entre as alturas, só que com sinal negativo, porque você está considerando lá em cima o avião e o passarinho aqui embaixo. Então é como se fosse abaixo do eixo horizontal lá de um plano cartesiano. Os valores são negativos, tá? Colocando o referencial lá no avião, tá ok? Se ficou alguma dúvida, coloca no comentário que a gente esclarece. E aqui, energia potencial elástica, simplesmente aplicação de fórmula, gente. Simplesinho, ó. Ele fala que o coeficiente elástico de uma mola é 3 vezes 10 a 2 newtons, ou 300 newtons por metro, né? E a mola está comprimida 12 centímetros. Quanto de energia potencial elástica ela acumula se estiver nessa compressão? Qual é o único detalhe aqui? Como eu tenho o coeficiente em newton por metro, eu tenho que colocar esse comprimento aqui em metro. Então, já falei em algumas ocasiões com vocês, centímetro é 10 a menos 2 metros. Então está aqui, ó, 10 a menos 2. Tá? Por isso que aparece esse 10 a menos 2. Detalhe, na fórmula da energia potencial elástica, o x está ao quadrado. Então é por ele que você tem que começar. Não faz a multiplicação ou a divisão antes, não. Primeiro faz o quadrado, depois você faz multiplicação e divisão. Então é por isso que ele começa aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ele resolveu aqui, ó, tá? 144, 10 a menos 4. Aí, ó, número com número, potência com potência. Então, 3 vezes 144 dividido por 2 vai dar 216. Potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes, porque você está multiplicando. Na multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes. Ah, mas esse expoente é negativo, então vai ficar 2 mais menos 4. Você vai acabar subtraindo, dá o sinal do maior, dá menos 2. Tá? Para tirar essa potência, ele volta 2 casas decimais aqui, 2,16 joules. Ok? Por hoje é só. De novo, vejam com calma, repitam o vídeo se for o caso e escrevam, tá? Na presença de dúvidas aí, escrevam explicando para vocês, sejam assertivos na hora de perguntar, tá? Sejam precisos na hora de perguntar. Professor, fiquei com dúvida no exemplo 1, no passo tal, ou fiquei com dúvida em tal slide, que aí facilita a maneira de eu explicar para vocês lá na plataforma, ok? Tchau, tchau.